Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance O Crime do Cais do Valongo, escrito pela carioca Eliana Alves Cruz. A Eliana nasceu no Rio de Janeiro, ela é jornalista e na sua carreira literária já conta aí com 4 romances, tem contos e poemas publicados em diversas antologias, incluindo a Cadernos Negros, tem 2 obras destinadas ao público infantil. E em 2022, ela recebeu o prêmio Jabuti pela coletânea de contos A Vestida. Essa coletânea de contos fica aí um vídeo para um futuro breve, não é? Esse aqui, que é o romance que a gente vai ler um pedacinho dele hoje, ele foi publicado em 2018, é o segundo romance da Eliana. E aí eu queria começar pelo título. Para quem me conhece, já me acompanha aqui no canal, já assistiu outros vídeos, sabe que a leitura da obra literária ela começa na capa, começa no título, né? Então, a gente já vai começar a pensar quais as possibilidades de leitura, de interpretação, que camadas a gente já começa a descobrir a partir desse título. Então, vamos lá. Vou começar com o crime, não é? Então, um livro que tem como título O Crime, a gente já sabe que vai ser um livro investigativo, que propõe aí uma investigação, vai ter uma personagem ou mais de uma personagem dedicada aí a descobrir a origem, o autor, as circunstâncias deste crime. Então, para quem gosta de investigação, para quem gosta de romance policial, está aqui uma excelente pedida. E aí, de que crime é esse, né, que o livro vai falar? O crime acontece no Cais do Valongo, que é um lugar no Rio de Janeiro que, de fato, existiu. A gente vai conhecer a história dele aqui no livro, porque a história se passa lá no século XIX. Para quem, assim como eu, não é do Rio de Janeiro, talvez uma primeira olhada não faça muito sentido. Então, é importante, né, dar aquela procuradinha, entender um pouco mais sobre esse lugar. Então, eu queria falar um pouquinho sobre ele. O Cais do Valongo é um cais, né, na região portuária do Rio de Janeiro, onde chegaram, acredita-se, quase 1 milhão de africanos escravizados que, durante os 40 anos de funcionamento desse cais, foram trazidos de diferentes partes da África para o Brasil. Então, ele foi construído em 1811, não é? Vai funcionar aí por mais ou menos uns 40 anos. E aí, depois disso, e é interessante observar como a geografia da cidade, a história da cidade do Rio de Janeiro estão vinculadas a esse lugar, a esse cais. Porque os escravizados chegavam ali, eram retirados dos barcos, dos navios, e aí ali já tinha o mercado, ali já tinha hospedaria, ali já tinha as casas de comércio que vão surgindo ao redor. Então, você tem toda uma organização da cidade que parte desse lugar. Depois que ele é desativado, ele vai ser, digamos assim, vai ser construído em cima dele um outro cais mais moderno, né, para receber a imperatriz. E aí essa história do Cais do Valongo vai ficando ali meio esquecida, como acontece, não é? De forma geral, com as histórias que deveriam ser realmente, de fato, importantes, que são importantes na história do nosso Brasil. Então, rolou ali um apagamento do Cais do Valongo, construiu-se um outro cais em cima, que depois, né, já no século XX, com a modernização da cidade, também foi ali recoberto. E aí, só depois, olha que interessante, né? Uma pesquisa de arqueologia vai, né, cavucar e vai investigar e vai procurar a história desse lugar e, de fato, chega, não é, a esse registro arqueológico. Então, você tem um grupo de pesquisadores da universidade que vão lá e vão falar, olha, esse espaço aqui precisa ser preservado. E aí, em 2017, depois de um longo processo, a Unesco vai reconhecer esse lugar como um patrimônio importantíssimo da história da humanidade, né, e da história do nosso país, que precisa ser desapagado, digamos assim, precisa tirar a poeira que foi colocada em cima dele durante todo esse tempo, para que a gente possa acessar essa história, refletir sobre essa história, não é? E pensar o nosso Brasil de hoje enquanto fruto dessa história, tá? Então, aqui só aquela contextualização inicial que parte do título. Aqui no livro, o nosso narrador, né, a narrativa começa da seguinte forma, não é? A gente começa aqui, ó, o crime do Cais do Valongo, não é? Primeiro capítulo, o fim que é começo. Adoro, né? Muito interessante. A gente vai perceber que tem um trabalho no projeto gráfico
do livro que vai incluir esses registros aqui, né, num formato diferente, numa fonte diferente, numa cor diferente, porque eles são registros históricos. Então, a gente tem aqui, ó, Rio de Janeiro, não é? E a gente tem no final do livro as referências, porque são anúncios e matérias de jornal lá do século XIX, que a Eliana, numa pesquisa incrível, super dedicada, super detalhada, ela vai investigar todo esse material jornalístico e ela incorpora na sua narrativa esses fragmentos de textos, de notícias, de anúncios reais lá do século XIX. Não para ilustrar a história, não é para ilustrar, mas eles compõem a história. A narrativa, né, que a gente acompanha, ela vai sendo construída junto né, com esses textos históricos. Então, essa é uma das coisas que eu achei muito interessante. Uma pesquisa jornalista historiográfica é usada para compor a obra. Não é só pano de fundo, é usada na composição da obra. Bom, e aí vamos entender, então, como é que a história começa, não é? A história começa com: amanheceu o dia, encontrou-se um cadáver, não é? E esse cadáver é que vai ser investigado, é o crime, não é? É o cadáver que vai dar origem ao crime que vai ser investigado aqui no romance. Eu queria ler para vocês a descrição, né? Como aparece aqui na notícia e depois como vai aparecer na voz narrativa, tá? Que na minha edição é a página 7. Então, vamos lá. Abre aspas. O senhor Bernardo Lourenço Viana, conhecido comerciante do Valongo, foi achado morto na rua de trás do hospício número 137, em frente a uma morada de casas de sobrado com 3 janelas de frente que encontra-se vazia para venda. A Intendência Geral da Polícia está a investigar as estranhas circunstâncias em que foi encontrado o corpo. Gazeta do Rio de Janeiro. Então, assim, é um romance policial, o crime já aconteceu na primeira página, né? Viramos aqui a página. O defunto mais estranho de São Sebastião. Vamos lá. Escrevi a notícia inteira com luxos de detalhes, mas sabia que não sairia na Gazeta do Rio de Janeiro. Este libreto de repórter enfadonho, de um palmo de medida, que só falava das guerras e conflitos da Europa, dos assuntos ligados a Dom João e sua família, ou ainda de avisos de compras, vendas, viagens. Queria que este periódico fosse como os que o Marujo Caetano me trazia entre seus contrabandos. Moderno. Se assim o fosse, não escaparia de ter nele escrito que o todo-poderoso intendente-geral da polícia, Paulo Fernandes Viana, em pessoa, coçava a cabeça e franzia a testa enquanto comprimia um lenço de linho bordado no nariz, se defendendo dos odores da decomposição que já fazia seu trabalho corrosivo. Acompanhado de 2 guardas da divisão militar da Guarda Real, olhava a face entumecida de seu parente distante e vizinho na chácara do Andaraí Grande, sem entender nada. O morto estava envolto em uma colcha sob medida, com uma faca cravada na barriga e com 2 partes do corpo decepadas. Era o defunto mais estranho de toda São Sebastião do Rio de Janeiro. É assim que começa o romance. Ótimo, né? Um romance excelente. Porque aí você quer saber quem é o morto, você quer saber quem é o Paulo Fernandes, que é o investigador, você quer saber que partes do corpo foram decepadas, você quer saber como é que ele morreu, porque não explicou aqui como é que ele morreu. Então, tudo isso que o intendente-geral, que é o investigador, não sabe, a gente, leitor, também não sabe, e a gente quer saber, não é? Aos pouquinhos, a gente vai, logo nessas primeiras páginas, descobrir que o morto, né, que já foi citado, que é o Bernardo Lourenço Viana, era um rico comerciante. Comerciante do quê, gente? Comerciante de pessoas escravizadas, né? Negociante de escravizados. Ele tinha uma hospedaria bem assim próxima, vizinha ao Cais do Valongo, ele está nessa região. E vamos descobrir que é uma pessoa horrorosa, não é? De caráter horrível, de violência, capaz das piores violências, enfim. E aí ele tem 3 pessoas escravizadas que moram com ele
nessa hospedaria, que é aquele tipo de hospedaria, assim, para quem tá querendo se esconder da polícia, para quem sabe que tá fazendo coisa errada, né? Não era um hotel no Rio de Janeiro, era uma hospedaria bem mequetrefe, né? Ali meio escondida, onde pessoas que não queriam ser encontradas, né? Iam lá. E aí, ou pessoas que estavam ali com o intuito, né, de fazerem coisas ilícitas, iam para essa hospedaria. Então, ele era casado, tinha lá uma esposa, e tinha essas 3 pessoas que eram suas escravas. Tinha a Moana, que é uma mulher moçambicana, que tem uma relação muito interessante com a ancestralidade, com a memória que ela carrega, não é? Ela foi escravizada em Moçambique ainda criança, e a gente vai ouvir a voz da Moana, porque em um determinado momento ela assume a narrativa e conta a história dela, então é importante a gente estar ligado como leitor, não é? Quem é que começa contando? Quem é que diz, escrevi a notícia inteira? Alguém escreveu. Quem é essa pessoa? Depois a gente vai descobrir. Em outro momento, a voz da Moana é que aparece, é ela que escreve. E é uma personagem fantástica, porque essa mulher moçambicana, que é uma escravizada, mas que num determinado da vida aprendeu a ler e a escrever, mas ninguém sabe disso, isso é um segredo, porque é praticamente ser detentora de um poder, de uma magia, como ela é detentora de outros poderes e de outras magias que a gente vai descobrir aí no enredo. Além da Moana, tem a Rosa, que é muito jovenzinha, né? uma muito jovem, que é também escravizada, que vai ser muito maltratada pelo Bernardo e que tem um outro poder, que é o poder da comida, da cozinha. Então, ela tem aquelas mãos de fada, as comidas que ela faz são quase que encantatórias. Então, é importante a gente ir percebendo as muitas camadas, não é, de encantamentos e de poderes que vão aparecendo na construção narrativa. Outra personagem é o Mariano, que é esse também escravizado, um homem grande e forte, que trabalha nos serviços mais pesados, né? Ali tanto do cais quanto da hospedaria e na chácara, que é essa casa de campo, né? Onde o Bernardo vai de vez em quando com a esposa. Então, essas 3 personagens, a Moana, a Rosa e o Mariano, eles habitam a hospedaria, sendo, né, como escravos ali do Bernardo, mas também habitam eventualmente lá a casa de campo, porque eles fazem lá também todos os serviços, cozinham, cuidam da casa, cuidam da chácara, então estão sempre ali meio que juntos, né? E é claro que eles vão ser os primeiros suspeitos, não é? Do crime. E aí o que acontece é que a gente vai logo descobrir que existe um homem chamado Nuno, que é o nosso narrador, metido a jornalista, metido a poeta, metido a escritor, e é ele que vai acompanhar a investigação. E o Paulo Fernandes Viana, que é o investigador, ele vai atrás, claro, né, dos 3 escravos, e ele vai achar, mas eles não fugiram, e eles tinham oportunidade, eles não se esconderam, né, eles em nenhum momento se recusaram a prestar esclarecimentos, eles estavam hiper calmos, hiper tranquilos, então eles acabam deixando de ser os suspeitos, e o investigador e nós, leitores, começamos a procurar, então, os indícios, não é? Onde é que a gente encontra outros indícios? A gente vai descobrindo que o Bernardo é uma pessoa horrorosa, cheia de inimigos. Então, tem vários outros suspeitos que vão aí aparecendo ao longo da história, ao longo da narrativa, e que merecem o nosso olhar atento. Assim como o investigador, nós, como leitores, precisamos olhar para além daquelas primeiras evidências, né? Então, além da primeira camadinha de história que está sendo contada. Tem aqui uma camada de história que está sendo contada, é o crime, a morte do Bernardo. Mas que outras camadas de leitura a gente encontra aí, não é? E aí eu queria voltar para o título. Que crime é esse do qual o livro fala, não é? É só o crime do assassinato do Bernardo, desse comerciante que ficou rico graças à escravização dos africanos? É só ele o criminoso? Ou será que a gente tem uma história do Brasil inteira, né, feita por criminosos? Não é? É uma questão para a gente pensar. Esse crime do Cais do Valongo é possivelmente o crime de todos, né, de 300 anos de escravidão no Brasil, mas é também o crime de apagamento dessa história de 300 anos de escravidão. É o crime de tentar fazer com que essa história não faça parte da nossa memória coletiva, é a gente não pensar sobre isso. Por que essa história do crime do Cais do Valongo não é ensinada nas escolas? Eu aqui em São Paulo, pelo menos, nunca tinha ouvido falar.
né? Você que é de outros lugares, não sei se no Rio de Janeiro se fala muito disso, mas dos lugares que eu conheço, não. Será que não é um crime também a gente não ter acesso a essa história? Então, eu acho que tem muitos crimes a serem investigados a partir dessa leitura. Por isso fica aí a minha sugestão para que vocês procurem o romance, façam a leitura e pensem, né? Coloquem aí nos comentários, você que já leu o livro, quais são esses crimes, como é que você pensou, como é que foi a leitura. E aí, eu queria fazer um parênteses especial de sugestão para os meus colegas professores, não é? Penso que no âmbito do nosso trabalho como professor e no cumprimento da Lei 10.634, que prevê o estudo, né, da história da África e da história afro-brasileira, por que a gente não está lendo esse livro na sala de aula? Né? Eu estou muito atrasada, porque o livro é de 2018, eu só li agora. Então, eu sugiro muito fortemente que não só os professores da área de linguagens, né, que é a minha área mais especificamente, mas que os professores das outras áreas, das ciências humanas, das humanidades, leiam esse livro, pensem esse livro com os seus alunos, né? A gente pode partir, obviamente, na área de linguagens, a gente poderia trabalhar a linguagem do século XIX, como é que é essa linguagem que aparece nos jornais, e a linguagem do nosso narrador. E a nossa narradora, que é moçambicana, o que tem de diferente na linguagem dela, na maneira como ela se expressa? Poderia fazer um trabalho riquíssimo de como as línguas, né, africanas fazem parte da nossa língua portuguesa, de como é que esse vocabulário hoje, né, a gente usa todo dia sem saber. Será que não é um crime a gente usar tantas palavras de origem africana e não saber disso, não pensar sobre isso, né? Então tem muita coisa para pensar. Para os professores de história, a história do Brasil está aqui, né, gente? Para os professores de sociologia, como é que essa sociedade se forma em torno desse lugar? E hoje, quantas pessoas que habitam essa região pensam de fato no que foi esse Cais do Valongo? Para os professores de filosofia, e a história da África, não é? Essa personagem da Moana, ela traz a sua reflexão sobre de onde ela vem, o lugar, o que ela ocupa, quem ela é. Não é isso? Não é disso que a filosofia se ocupa? Então, a filosofia africana está aqui também. Toda a questão da geografia, da cidade, como é construída, da antropologia. Tem assunto aqui, gente, que não acaba mais, não é? Então, fica a minha sugestão para que, além de leitores, a gente também replique, reproduza, repense, leve isso para os nossos alunos na sala de aula, porque, assim, é projeto para uma aula, uma semana, um mês, um semestre, um ano, vai depender aí da carga horária de cada um, né, da disciplina de cada um, dos alunos, da escola, enfim, mas fica recomendada a leitura. Espero que vocês tenham gostado da sugestão do vídeo de hoje. Espero que vocês compartilhem a leitura e compartilhem também o vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse e tantos outros mundos possíveis que tantas vezes ficam esquecidos por aí. E a gente se vê na próxima leitura.